Nos últimos vídeos, a gente viu análises de eficiência das skip lists. No caso, mais especificamente, a gente falou da eficiência de tempo da busca, quanto tempo leva para fazer uma busca, e da eficiência de espaço da estrutura, quanto espaço, quanta memória que a estrutura inteira ocupa. Nessas análises eu falei para vocês do fator de dispersão, a gente usou o fator de dispersão que a gente simbolizou pela letra Dzinho, e eu comentei o tempo todo que a gente estava falando de eficiência esperada, eficiência média, sempre no meio da análise eu frisava isso, sem explicar muito claramente. Eu só falei para vocês, é porque a estrutura é probabilística, ela é aleatorizada. Então, uma vez que tem escolhas aleatórias, a gente não pode falar que a eficiência é isso, a gente vai te falar sempre de eficiência esperada. No entanto, eu deixei isso vago, né? Eu não deixei claro por que a estrutura é aleatorizada, nem como são feitas essas escolhas aleatórias, e finalmente a gente vai encarar isso, essa peça-chave do funcionamento das skip lists que eu estava omitindo de vocês até o momento. Finalmente a gente vai cair de cabeça nisso e entender por que se usa aleatoriedade, qual que é a vantagem de usar escolhas aleatórias na construção da skip list. Então, para começar, eu quero especificar para vocês como que a gente usa, onde que a gente usa. A aleatoriedade é usada num ponto específico da estrutura, não é super complicado. Tanto que na busca a gente não usa aleatoriedade, né? Ela é usada apenas na inserção, tá? Operação da qual a gente vai falar em breve, e ela é usada para definir qual o maior nível em que um nó da lista vai aparecer. Então lembra que cada nó tinha um nível máximo ali, então todos os nós aparecem no nível 0, alguns aparecem no nível 1, menos aparecem no nível 2 e assim por diante. A aleatoriedade é usada para decidir em qual o maior nível que o nó vai aparecer. Tá legal? É para isso que ela é usada. Mas dizer que é para isso não deixa claro o motivo. Porque a princípio a gente pode pensar assim, nossa, por que complicar, né? Por que não fazer uma estrutura determinística? E assim, eu já adianto para vocês que não é só para ser diferentão, não é só pelo desafio de fazer uma estrutura probabilística. A aleatoriedade aqui, a escolha aleatória, ela cumpre uma função. Ela serve como uma ferramenta de projeto de algoritmo para lidar com uma operação que nós não conseguiríamos fazer, ou pelo menos não conseguiríamos fazer de modo eficiente, se fosse determinístico. Antes de eu me aprofundar mais nisso, deixa só eu completar aqui com vocês o nosso roteirinho, o texto que eu deixo aqui, para a gente ir delimitando bem, né? Que eu comecei falando um monte de coisa, então, aqui, atacando o tema da probabilidade, né? Do uso de escolhas aleatórias na construção da skip list. A ideia central é o quê? É que a cada novo nível nós temos menos nós. Né? Isso é a ideia que a gente já discutiu. Olha, no nível 0 está todo mundo, todos os elementos que estão inseridos na skip list aparecem no nível 0, daí no nível 1 tem menos e assim por diante, só que não é menos de qualquer forma. Eles seguem um fator, né? Mais especificamente, qual o fator que eles vão seguir? Nós vamos ter que 1 sobre D, avos, do número de nós do nível anterior, é que devem aparecer no nível de cima. Então, a cada nível, a gente vai ter menos nós, por essa razão aí, 1 sobre D, onde D é o fator de dispersão. Eu já tinha comentado, né? Esse D é D para dispersão. E a nossa ideia é que esses nós estejam homogeneamente espaçados ali. Quando eu comparo duas listas, né? A lista mais rarefeita, eu não quero que os poucos nós, os 1 sobre D, nós que sobreviveram de um nível para o outro, né, para o nível superior, e sejam todos níveis do comecinho da lista ou do final. Eu quero que eles sejam bem espaçados, porque é disso justamente que depende a qualidade da nossa busca. Né? A gente conseguir aquela intuição dar saltos grandes nos níveis altos. Quando eu chego perto do item que eu quero, daí eu desço no nível. Se eu não encontrar, se eu não tiver sorte de achar ele diretamente, eu desço um nível e daí eu continuo dando saltos. A gente sempre trabalhando com esses saltos grandes ali, para isso tem que estar bem espaçado. Só que o argumento que eu quero usar para vocês aqui, que eu quero apresentar para vocês, como eu citei, é que isso não vem do nada, não é uma coisa que a gente simplesmente falou, que legal, eu quero usar aleatoriedade porque é mais bonito, ou é mais diferente. Não, isso vem como um recurso que se fez necessário porque de modo determinístico a gente não consegue implementar essa ideia de colocar a raridade dos nós e eles ficarem homogeneamente distribuídos. Tá? Tem mais de uma maneira de você se convencer disso, de você perceber essa dificuldade, mas a sugestão que eu faço para vocês, até como um exercício de projeto de algoritmos aqui mais amplo,
Quando vocês olharem para um algoritmo e falarem, nossa, por que ele toma essa decisão de projeto? Tentem construir o algoritmo sem tomar aquela decisão e ver o que quebra, algoritmo ou estrutura de dados. Né? E no caso aqui, a minha sugestão é que vocês pensem, por exemplo, num contra-exemplo. Vamos pensar que a gente tem uma skip list com D igual a 2, fator de dispersão igual a 2. Vou fazer um desenho bem pequenininho aqui. Daí vamos supor que nessa skip list, tá? Olha, um desenho é muito pequenininho que eu vou fazer dessa vez, tá, gente? Todos os nós aparecem, vou fazer só com 4 aparecendo aqui, depois ela continuaria, todos os nós aparecem no nível 0. Daí, 1 a cada 2 aparecem no nível 1, essa é a ideia. Então, esse e esse, vamos dizer, aparecem no nível 1. E 1 a cada 4 aparece no nível 2. Então, imaginem que o nó 0, 1, 2 não vão aparecer, não, o primeiro, o segundo, o terceiro não aparecem, o quarto vai aparecer no nível 2. Tá bom? Olha, homogeneamente distribuído, bem seguindo aquela ideia, né? Que eu comentei dos saltos grandes e tal. O que acontece nessa listinha que eu fiz aqui, se eu, vamos dizer que as chaves aqui, ó, jogando valores bem, quais é? Vou usar inteiros positivos, mas valores bem espalhados, assim. Então imaginem que aqui eu vou ter, a chave vai ser 18, aqui a chave vai ser 51, aqui a chave vai ser 409, e aqui a chave vai ser 415. Tá bom? Então, coloquei as chaves ali. Notem que, né, usei inteiros arbitrários. Muitas vezes nos exemplos eu uso 1, 2, 6 só para facilitar o raciocínio, mas a única coisa é que isso aqui tem que estar ordenado, mas não tem que ser números consecutivos, né? No geral não são, de fato. Então estão aqui as chaves em ordem, faz sentido. Imaginem que eu chego aqui e mando inserir um nó, por exemplo, o 19. Se eu for mandar inserir o 19, eu não vou fazer a inserção aqui agora, mas basta perceber que ele deveria entrar aqui. Quando ele deveria entrar aqui, se eu tivesse a ambição de fazer de modo determinístico a distribuição, note que ele passaria a ser o segundo nó que devia aparecer em 2 níveis. Né? Se eu fosse inserir o 19 aqui, ele sim teria níveis 0 e 1, porque ele seria o segundo nó dessa lista. No entanto, esse nó aqui, que agora é o segundo, passaria a ser o terceiro e deveria aparecer em um nível a menos. O que aparece aqui em terceiro passaria a ser o quarto e deveria aparecer em 3. Percebem como reorganizar essa estrutura de modo determinístico não vai ser nada eficiente? Porque a posição dos nós, uma depende da outra e tal. Com uma simples inserção eu bagunço tudo isso. Então, eu não consigo simplesmente cravar que eu vou falar, olha, eu vou fazer essa distribuição precisamente o mais homogênea possível e tal. Eu não consigo fazer isso de modo determinístico. E daí eu lanço mão da aleatoriedade. Ah, mas professor, na aleatoriedade você tem certeza que as coisas vão ficar o mais homogêneas possíveis? Não. Mas em média elas vão. Tá? Eu não tenho certeza. Eu posso ter pequenos aglomerados, eu posso ter umas áreas mais espaçadas, mas em média, como eu vou sortear ali a presença de um nó num nível de modo uniforme e aleatório, em média isso vai acontecer. E agora a gente vai entrar em mais detalhes de como isso acontece. Mas eu quis fazer essa introdução para deixar bem claro para vocês que o que eu vou apresentar mais técnico agora de como isso é feito é uma maneira de implementar a solução para um problema que a gente identificou. É isso que eu queria que ficasse bem claro para vocês. Eu não consigo fazer aquela estruturazinha que a gente vem falando nos últimos vídeos de modo determinístico. Uma vez que a skip list está estruturada ali, com aquela raridade, né, o fator de dispersão funcionando e tal, cada lista mais rarefeita que a outra, homogeneamente distribuído, ótima estrutura de dados, muito eficiente para buscas e outras operações. Mas na hora de inserir, eu tenho que ter uma solução inteligente e eu uso a aleatoriedade. Nesse vídeo a gente ainda não vai falar da inserção, ela vai ser uma preparação para isso, porque o uso de aleatoriedade em si é meio tricky de entender. Então a gente vai entrar em bastante detalhe disso, daí a gente vai usar isso para inserir, que é o próximo tópico. Tá legal. Então feita essa introdução, só completando aqui o nosso roteirinho, como eu comentei, para obter esse resultado, né? O que resultado? Os níveis de raridade ali, de dispersão crescendo nas listas e os itens homogeneamente espaçados, como eu argumentei, a gente precisa usar as escolhas aleatórias aqui, de modo que um nó pertença ao nível I, é isso que a gente quer, ó, que um nó pertença ao nível I, com probabilidade 1 sobre D elevado a I. Tá? Notem bem essa probabilidade aqui, de onde que eu tirei isso. Pode parecer meio jogado a princípio. De onde que eu tirei esse 1 sobre D elevado a I? Bem, todos os nós têm que estar no primeiro nível. Né? Então, uma razão elevada a 0, nível 0, vai estar todo mundo lá, né? Com 100% de probabilidade. No nível seguinte, vai estar só 1 sobre D avos.
No outro vai estar 1 sobre d avos do anterior, então 1 sobre d avos ao quadrado. Depois 1 sobre d avos ao cubo e assim por diante. 1 sobre d elevado aí. A cada nível cai dessa razão, por isso aparece essa potência ali, né? 1 sobre d elevado aí na raridade dos níveis. E a gente quer, aqui, só por um detalhe de implementação, fica mais eficiente, a gente vai querer fazer isso sem jogar múltiplas moedas, porque eu poderia sair jogando um monte de moedinha, né? Pra ver, tá no nível 0 todo mundo tá, daí eu jogo uma moedinha, tá no nível 1, tá no nível 2, cada uma com uma probabilidade diferente, já que a gente sabe qual que é a probabilidade-chave, né? 1 sobre d elevado aí para cada nível. Mas a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho mais esperto, que não precisa jogar uma moedinha para definir cada nível, né? A gente vai jogar uma moedinha só, definir o nível máximo, e daí a gente sabe que tá com todo mundo a partir dali. E a ideia vai ser o quê? Sortear um valor entre 0 e 1 e atribuir um nível de acordo com o valor sorteado. Pode parecer meio solto isso aí assim, mas um desenho aqui vai ajudar bastante a gente. Então, a ideia aqui é que a gente vai sortear um certo número, eu vou fazer uma barrinha aqui, para indicar essa ideia, um certo valor entre 0 e 1. Tá legal? E daí eu vou fazer divisões aqui, pensando na razão meio, tá? Na razão 2, na razão 1 sobre 2, no caso, pensando que o fator de dispersão seja 2, tá? Então, para simplificar, vamos pensar que nesse exemplo d é igual a 2. Funciona para outros valores, mas é mais fácil pensar com 2 aqui. O exemplo fica mais palpável. Então, aqui imagina que é 1 sobre 2, aqui é 1 sobre 4, aqui é 1 sobre 8, e depois continuam as divisões, mas eu não vou fazer, porque fica até difícil eu escrever ali, tá bom? Então notem que cada vez mais eu vou me aproximando do zero. Então o que acontece é que quando eu faço uma escolha aleatória e sorteio um número, né, sorteio ele uniformemente entre 0 e 1, ele vai cair em alguma parte dessa barrinha aqui. Ele vai cair em algum lugar entre 0 e 1, já que ele é um valor entre 0 e 1. E aí eu vou atribuir um significado, eu vou dizer, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, eu vou dizer que se ele está aqui de 1 até maior do que 1 sobre d, ele está no nível 0. Então, aqui eu vou colocar o nível máximo em que ele vai aparecer. Esse aqui é o nível 0. Tá? Notem que eu estou calculando o nível máximo, tá? Porque lembra, eu falei, todo mundo tem que estar no nível 0. Então, claro, todo mundo estará. Aqui, os próximos talvez sejam mais do que no nível 0. Né? Na sequência, esses aqui vão estar no nível 1. Esses no nível 2 e assim por diante. Notem o comprimento dessas barrinhas para ficar claro aquilo que a gente está calculando. Aqui eu tenho, nesse espaço aqui, eu tenho 1 sobre 2, né? Vai de meio até 1, tenho 1 sobre 2. Como a escolha é um número aleatório entre 0 e 1, tem 50% de chance do número cair aqui para baixo. E se ele cair em qualquer lugar aqui para baixo, aqui dessa região daqui para cá, ele já vai estar pelo menos no nível 1. E lembra que é isso que eu queria, né? Eu queria que tivesse 1 sobre d elevado a i de chance do nó estar no nível i. Isso funciona para o nível 1, por exemplo, né? Tem 50% de chance, 1 sobre 2 elevado a 1, 50% de chance dele estar no nível 1. Também funciona para o nível 0, todo mundo vai cair entre 0 e 1 aqui, né? Então todo mundo estará lá 1 sobre d elevado a 0. Vamos ver se funciona para o nível 2. Isso é importante perceber, eu falei no nível 1, mas vou destacar no nível 2. A chance de estar no nível 2 é de estar daqui para baixo. Porque se você cair no nível 2 ou em um maior do que ele, você está no nível 2. Então a probabilidade de estar no nível 2 é a chance de cair nessa região. Qual que é essa probabilidade? Essa probabilidade vai ser 1/4. Afinal, aqui tem 1/2, aqui tem mais 1/4, para completar as chances de 0 a 1 sobra 1/4. 1/4 que para os íntimos é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, de novo, está certo. A probabilidade de cair no nível 2 é 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. E assim por diante. Tá? Então, é essa que vai ser a ideia aqui. Sabe? O número, quanto mais perto de 0, mais níveis ele vai galgar ali. E como para ele estar num nível, ele tem que cair da região limítrofe para baixo daquele nível, né? Seja essa aqui e assim por diante, a probabilidade dele conseguir vai ser sempre 1 sobre d, no caso aqui do exemplo, 1 sobre 2 elevado ao valor daquele nível. Tá bom? Essa é a ideia. Eu tenho ainda um desenho complementar desse que eu acho que ajuda. Agora, deixa eu só colocar uma separaçãozinha aqui para a gente não se perder.